Tem a novela aí da reforma ministerial, não sei se teve novidades agora. Já teve alguma novidade agora pela manhã, assim, nos últimos momentos? Alguma coisa, Débora e Fábio, alguma coisa que vocês estão sabendo que eu deveria saber e não sei? Porque até agora tá aqui, né? Puxa daqui, puxa dali, definindo acolá, um nome aqui, um nome ali. Tá assim, né? Vocês ouviram algo de novo ou não? Nada de novo. Nada de novo no front. Por enquanto, o que a gente vê é essa história do puxadinho para lá e para cá. Por mais que os governistas, por mais que o presidente Lula queira sugerir que o governo vai ficar mais bem organizado com a nova configuração, porque vai ter uma mudança aqui e lá, não vai. Não vai. O objetivo da reforma ministerial não é deixar o governo mais funcional, mais ágil, mais azeitado. Não. O objetivo é colocar para dentro os partidos que estão fora do governo, agradando aqueles partidos e, com isso, acomodar os ministros que têm que ser encaixados, desencaixando o menor número de ministros que não querem ser desencaixados. Nenhum ministro quer ser desencaixado. E aí vira aquele quebra-cabeça. Quebra-cabeça é aquele jogo, ou você é bom ou não é bom, né? Porque chega uma hora que às vezes sobram 3 peças, elas não se encaixam direito, e aí você não consegue. Dá vontade até de pegar a tesoura e dar uma cortadinha, né? É como ficam essas reformas ministeriais. Todo mundo sabe qual é o jogo. O jogo quer apoio tem que entregar cargo, quer voto no Congresso tem que entregar cargo, tem que compartilhar. Portanto, a discussão, embora o governo possa sugerir que isso dá funcionalidade ao governo, não dá coisa nenhuma. É só assumir. Nós precisamos de apoio no Congresso, nós estamos dando cargo para os caras. Sem o cargo para eles, a gente não vai ter apoio, tem que compartilhar. Ainda mais nessa fase que o Brasil atravessa, em que a maneira de executar o orçamento mudou, as emendas parlamentares não podem mais ser manipuladas pelo governo federal, tem que passar, tem um pagamento automático, o governo pode até dar uma enrolada aqui ou ali, sempre pode, mas não pode deixar de pagar. Então, a estrutura ministerial, ela não traduz uma lógica administrativa. Então, nós não podemos aceitar que a discussão se dê na esfera da funcionalidade do governo. Desde o início, nós estamos falando de uma lógica de ocupação, não é uma lógica administrativa, né? Então, pega lá. Ministério dos Portos e Aeroportos, Márcio França. Tem o Ministério dos Transportes, com o Renan Filho. Quer dizer, transporte não inclui portos e aeroportos. Quer dizer, o que se faz num porto? Transporte de mercadoria. O que se faz no aeroporto? Transporte de passageiros e de carga. Mas isso não é Ministério do Transporte, é Ministério dos Portos e Aeroportos. E hidrovia, fica com quem? Né? E ferrovia, fica com quem? Aí você pega o ministério, tem 4 ministérios para fazer a mesma coisa, direitos humanos. Tem o Ministério dos Direitos Humanos, tem o Ministério da Igualdade Racial, que é indiscutivelmente um assunto de direitos humanos, tem o Ministério dos Povos Originários, outro assunto indiscutível dos direitos humanos, e o Ministério das Mulheres. Você tem 4 ministérios para tratar de um mesmo assunto. Resultado, 4 dotações orçamentárias, um competindo com o outro, quando, na verdade, várias das ações acabam sendo conjuntas. Ou não há discussão entre Ministério das Mulheres e Igualdade Racial. Quando você estiver discutindo as diferenças de oportunidades entre mulheres brancas e mulheres negras, quem é que cuida disso? A igualdade racial ou das mulheres? Os dois. E, invariavelmente, vão ser os dois. E os direitos humanos? Então, é preciso especificar tanto para que um não bata com o outro, que você tem um guarda-chuva óbvio, com 4 fatias, mas que é tudo muito parecido. Você tem o Ministério da Agricultura e da Pecuária, Carlos Fávaro. Aí você tem o Ministério da Pesca. Quer dizer, claro, piscicultura não é pecuária, não é agricultura, mas por que você quer fatiar assim? Por que não o Ministério do Agronegócio, o Ministério da Agricultura, como sempre foi? E eu não estou aqui apontando o dedo para o governo Lula, não. Isso não muda nada, mas mostra que não é uma discussão administrativa. Você tem o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional
E o Ministério das Cidades, quer dizer, cidade não tem a ver com integração e desenvolvimento regional. Tem outro que para mim é impressionante. Você tem o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço. Para formar o PIB inteiro só falta o agro. E aí você cria o Ministério do Turismo. Turismo é serviço, turismo é comércio, turismo é chamado de indústria também. Indústria do turismo, mas não é indústria de fábrica. Mas, claro, se você vai vender, por exemplo, um brinde, estive no Rio de Janeiro, pensei em você, é uma indústria que fez aquele troço também. O turismo passa por tudo, indústria, comércio, serviço, tudo, loja, restaurante. Mas tem um ministério só para ele. Com uma dotação orçamentária ridícula. Ridícula. Então, não. A gente faz isso porque a gente quer dar ênfase ao turismo. Quer dar ênfase ao turismo e não dá dinheiro para o turismo. Quer dar ênfase às mulheres e não dá dinheiro para as mulheres. São ministérios com pequena dotação orçamentária. Para 2024, hein? Porque o de 2023 poderia dizer, não, nós herdamos do governo Bolsonaro, que fez o orçamento em 2022. Não, o de 2024 eu estou falando. Então, do ponto de vista administrativo, tem pelo menos 7 ministérios que eu citei aqui, imaginando que 4 virar 1, 2 virar 1, que não precisariam existir. Aliás, não deveriam existir. Do ponto de vista administrativo, lembrando que o Lula falou agora há pouco, semana passada, em criar o Ministério das Pequenas e Médias Empresas, parece que anunciou numa live, a gente noticiou aqui, mas parece que subiu no telhado, pode ter subido no telhado, enfim, 37 ministérios, podendo virar 38. Aí você pega e vai conferir a estrutura do governo dos Estados Unidos. Um país mais complexo do que o nosso. Tem 15 ministros. Lá eles não chamam de ministro, chamam de secretário. 15 com o Biden, 15 com o Trump, 15 com o Obama, 15 com o Clinton, 15 com o Bush. Não é que 15 porque o Biden é melhor ou pior do que o Trump. 15. Tem o da agricultura lá. Mas chama agricultura, né? Não tem um da pecuária e da pesca, embora lá também eles tenham pecuária e pesca. Tudo está dentro do mesmo guarda-chuva. Eles têm comércio, eles têm defesa, educação, energia. Tem um Ministério dos Transportes, não tem outro do aeroporto e porto. E com um detalhe curioso, lá tem uma pasta, uma das 15, que não faz sentido ter aqui, que é dos assuntos dos veteranos de guerra. Especificamente para cuidar, saúde, auxílio funeral, enfim, um monte de coisa dos veteranos de guerra. Nós não temos. Enfim, do ponto de vista meramente administrativo, dá para tocar um país com 15 assessores diretos. E o governo do Brasil tem mais do que o dobro, porque o dobro é 30. E a gente já tem 37, 38 se tiver essa pasta de pequenas e médias, 37 então se por acaso o governo desistir. E aí alguém vai dizer, pô, mas isso todo mundo sabe disso. Não, o governo sempre tenta vender que isso dá uma certa funcionalidade, né? E não dá nenhuma funcionalidade. E com o detalhe complexo de que o modelo não é bom, sabe? Não funciona. Tem ministro que não despachou com o Lula ainda para valer, né? E além de você trocar nomes de ministros para lá e para cá, tem umas conversas meio estranhas. O governo fala em criar uma secretaria para cuidar das apostas esportivas, desses bets e tal. A ideia original era criar e deixar na Fazenda, mas já tem conversa com o partido, o PP, do Arthur Lira, querendo ficar com essa secretaria. Que um político queira a pasta do turismo, imaginando que seja honesto, dá para fazer política pública, né? Dá. Que o político queira a pasta da educação, imaginando que seja honesto, dá para fazer política pública. Educação, saúde, né? Habitação, transporte, política pública na veia. Agora, qual é a política pública que pode sair do comando de uma secretaria de apostas esportivas que vai regulamentar e credenciar casas de aposta? Me diz. Política pública? Política pública? O que um político bem intencionado vai querer fazer nessa área?
me deu sabe, um déjà vu. Déjà vu. Lembrei do Severino Cavalcante, do mesmo PP. Severino Cavalcante, que foi deputado estadual por 7 mandatos. De Pernambuco, foi deputado federal por 3 mandatos. Foi prefeito da cidade dele, João Alfredo. E ele, em 2005, Severino Cavalcante, concorreu à presidência da Câmara e ganhou. Era governo Lula. O Lula botou um candidato próprio e não funcionou. O Severino Cavalcante ganhou. Severino Cavalcante não falava naquela época em querer nomear alguém para a Secretaria de Apostas Esportivas, porque não existia. Mas ele falava que queria aquela diretoria que fura poço. Aquela diretoria que fura poço. Ele se referia, acho que a Codevasf, ele queria uma diretoria que furava poço, ou da Petrobras. Enfim, o fato é alguma coisa que dava a mexer com grana, porque descaradamente ele achava que ali dava para ter algum proveito. Talvez política pública, né? Vamos dizer assim. E aí, quando ele foi presidente da Câmara dos Deputados, porque ele ganhou a eleição contra o Lula, virou presidente da Câmara, uma vitória exótica, um sujeito exótico. Ele foi acusado de praticar o que se chamou de mensalinho. Se chamou de mensalinho porque o mensalão que envolvia o governo do PT era tão gordo que tinha que ter uma versão reduzida, mensalinho, que era o que cobrava o Severino Cavalcante. O Severino Cavalcante era acusado de cobrar propina do dono do restaurante da Câmara dos Deputados, que tinha que pagar uma mesada para ele de 10 mil reais. Mesada de 10 mil reais, o mensalinho. Era essa a acusação. O Severino negou. No primeiro momento, o dono do restaurante negou, um funcionário dele confirmou, depois ele veio a público e confirmou que pagava mesmo. Pagava 10 mil reais por mês para o presidente da Câmara. Quer dizer, o presidente da Câmara se vendendo. O presidente da Câmara se vendendo. Se eu terminar a frase, né? Se vendendo para o dono de um restaurante, aí alguém vai dizer, bom, mas então tudo bem se vender para... Só não pode se vender para dono de restaurante, se ele se vender para um banqueiro, para um empreiteiro, aí tudo bem. Aí você não fica indignado? Não. Eu fico indignado com qualquer coisa que envolva um político se vender. Mas é espantoso quando você vê o camarada cobrar propina de um dono de restaurante. Daí 10 conto aí para você poder explorar a comida aqui na Câmara dos Deputados. É chocante. O outro é chocante, mas é mais chocante imaginar isso que eu acabei de descrever. O fato é que me lembrou o Severino, porque naquela época ele queria a diretoria que furava poço. E agora, os caras estão falando em pegar a secretaria que controla as casas de aposta. Isso é esquisito demais, né? Esquisito demais. Chamar isso de reforma ministerial, entregar uma secretaria como essa para um partido político, isso é uma coisa... Eu não vou dizer que é botar a raposa no galinheiro, mas é esquisito, né? Esquisito. Como é que vai explicar que entregou essa secretaria para o PP? Ou para qualquer partido? Essa secretaria, se ela tem que existir, deveria estar debaixo da Fazenda, entregue a um técnico sem qualquer conexão política, né? Sem qualquer conexão eleitoral, sem qualquer conexão partidária. Alguém que fosse um técnico, que fosse fazer os crivos. Isso não impede o funcionário de ser vigarista, porque na Petrobras a gente viu quanto vigarista tinha, e eles não eram políticos. Mas foram colocados pelo partido, foram até colocados, mas eram técnicos de carreira, né, funcionários da Petrobras de muitos e muitos anos e tal, e no entanto, décadas, e no entanto se venderam ao sistema. Dá para um funcionário se vender ao sistema, mas quando a indicação é política, é muita calhordice, né? Aí é descarado. Então, só para deixar bem claro, dá para o governo ter 37 ministros, 38? Dá. A Dilma teve 39, né? Dá. O governo funciona melhor assim? Claro que não. Porque, ministro, o senhor fez isso? Não, isso aí é com a igualdade racial. Ministra, Aniele, a senhora fez isso? Não, isso aí é com a das mulheres. Ministra Aparecida, a senhora fez? Não, isso aí é com povos originários. Esse é o problema, não é funcional. Reunião, que você pode dar um telefonema para um ministro e falar, resolve isso, porque você está falando de direitos humanos, você tem que dar 4 telefonemas, né?
Tudo que você tem que fazer o dobro, o triplo ou o quádruplo, não é uma boa ideia. Do ponto de vista administrativo. Basta ver nas empresas como elas funcionam. Elas não tem 38 diretorias, né? Não tem. Simplesmente não tem. E não precisa ter. E um governo não tem que ter 38 ministérios. Todas as áreas que são cobertas por esses ministérios têm que estar cobertas, como estão cobertas nos Estados Unidos. Tem lá estruturas para comandar tudo aquilo que a gente está conversando aqui. Tudo. Só não tem o cargo de ministério, de ministro, né, de secretário, seja lá o que for o nome que eles dão lá. Não tem porque não precisa ter. Essa é a questão. Não precisa ter do ponto de vista administrativo. Infelizmente, a nossa lógica funciona diferente. Só vamos ficar espertos, porque não dá para ter realmente muita confiança de que alguém vai querer participar ou indicar para uma secretaria dessa aqui para fazer política pública. Aqui eu acho que podem ter avançado o sinal. Vamos ver. De repente, volta atrás, a gente vai acompanhando. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.